Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e eu queria saber, vocês choram com livros? Eu sou uma pessoa que antes não conseguia chorar com livros, eu só chorava com filmes, mas depois de um tempo, gente, você acaba lendo tanta coisa, tanta morte e tantas frases assim que tocam lá dentro do coração que eu passei a chorar. E eu não choro pouco não, tá? Eu choro muito e por causa disso eu já chorei fazendo diversas leituras, sério, é uma lista bem grande. Mas eu resolvi trazer aqui 5 livros que eu já chorei e gostaria de indicar pra vocês caso vocês queiram chorar com algum livro. Eu tentei mesclar os motivos do choro pra não ficar só, eu chorei porque esse personagem morreu. Então talvez se vocês curtirem, eu faça uma parte 2 ou até uma parte 3 desse vídeo, porque a lista, sério, não é pequena, acredita em mim. Então se vocês gostarem do vídeo, curta ele pra ajudar a gente, se inscreve no canal se você for novo e vem chorar comigo. Que coisa mórbida de se dizer, né? O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é um livro que eu chorei por causa da simplicidade dele. E na época que eu li, eu tava precisando ouvir as palavras. E se você já leu esse livro, você sabe que ele tem palavras e frases bonitas que tocam bem lá no seu coração. E eu tô falando do Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura. É muito difícil encontrar pessoas que ainda não tenham lido O Pequeno Príncipe. Mas existem pessoas que leram e não gostaram e eu quero saber por quê. Na época que eu li O Pequeno Príncipe, eu consegui entender algumas das metáforas e consegui aplicar elas na minha vida. E a escrita do autor é tão bonita, é tão poética que eu não consegui, eu me emocionei. E é um livro muito simples, é um livro infantil. Não era pra tocar a gente dessa forma, mas eu não posso fazer nada. Eu chorei muito. Acho que eu só tenho uma relação muito boa com O Pequeno Príncipe porque ele me emocionou dessa forma, porque eu não li esse livro quando eu era criança. Eu li agora com uns 16, 17 anos. Agora parece foi ano passado, né? Mas enfim, o que eu quis dizer é que eu não li ele quando eu era pequeno, apesar desse ser um livro infantil, mas ele toca. Ele toca a gente no coração. O segundo livro que eu trouxe é um livro que, assim, eu também morri de chorar, mas eu chorei no final dessa história e o motivo foi uma perda. Eu tô falando de 7 minutos depois da meia-noite, ou O Chamado do Monstro, como ele foi publicado inicialmente. Esse livro é escrito pelo Patrick Ness e eu assisti ao filme antes de ler o livro, e eu morri de chorar com o filme por causa do final. Se vocês já assistiram, vocês sabem o que acontece. E o grande lance desse livro é que não é só a cena final em si que é emocionante. Toda a trajetória do personagem principal, que é uma criança que tá passando por grandes dificuldades, te levam àquela cena final e fazem você se emocionar porque você acaba entendendo o que aquilo representa pra ele. Talvez se a narrativa não tivesse sido construída com base na ligação entre o personagem principal e a mãe, e a gente entender o que ele tá passando, e no final a gente descobrir realmente o que essa criança tá pensando disso tudo e o que essa criança deseja, essa cena no final não tivesse sido tão emocionante da forma que foi. E o fato do livro acabar exatamente ali torna tudo extremamente especial. No filme a gente ainda tem um prolongamento pra dar uma conclusão mais bonitinha, mas eu gostei do livro porque ele acaba realmente nessa cena. Assim que acontece isso que eu não vou falar, porque é spoiler, o livro acaba. E deixa a gente meio que, tipo, sem reação. E essa forma da construção do livro me pegou muito. E tudo, gente, esse é um livro muito bem escrito, é um livro muito bem adaptado. Eu gostei demais de fazer essa leitura. E tem vídeo aqui no canal pra ele, tá? O Iago que fez, vou deixar aqui em cima. O terceiro livro da minha lista também tem um personagem criança e é um livro que, assim, é um autor que costuma me emocionar muito, que é o John Boyne, e eu tô falando de Fique Onde Está e Então Corra. Esse é um livro que traz a gente pra Primeira Guerra Mundial e a gente vai acompanhar um menininho que perdeu o pai. O pai foi chamado pra lutar na guerra e ele vive com isso, com essa angústia de não saber se o pai tá vivo, se o pai tá morto. E esse é um livro extremamente tocante, talvez seja porque também tem um protagonista criança e eu adoro isso, vocês sabem. Mas o John Boyne, ele consegue construir uma narrativa cativante e cenas de chorar com o John Boyne, você pode ter certeza que ele vai fazer você chorar muito. É um livro um pouco dividido, eu vi pessoas que não gostaram dele, mas eu gostei, gente. Na época que eu li, eu adorei, eu chorei muito. Foi uma história que me fez sentir junto com aquele menino. E eu acho que é engraçado essa coisa de chorar, porque às vezes não precisa de uma cena muito impactante pra fazer a gente se emocionar. Às vezes a gente se conecta tanto com a história e com o personagem, que quando a gente vê alguma coisa que se relaciona meio que com a nossa vida, a gente já se emociona. Eu acho que essa foi um pouco a situação que eu passei com esse livro, que eu consegui me relacionar muito com a história do personagem principal. Mas de qualquer forma é uma história de guerra muito emocionante, e é uma história do amor familiar. Esse é o tema principal, que mesmo com todas as dificuldades, quando a gente tem um familiar que a gente ama, a gente quer estar próximo dele e a gente quer ver essa pessoa bem. Enfim, super indicadíssimo. Fique Onde Está e Então Corra, é maravilhoso.
O próximo livro, eu sei que muita gente não curte, e é Morte Súbita da J.K. Rowling. Mas, gente, esse livro é um dos meus livros favoritos de toda a vida. Ele é um drama familiar e um drama adulto muito bom. A J.K. Rowling insere a gente num cenário que é uma cidadezinha bem pequena, e tá passando aí por alguns problemas administrativos, e a gente entende e vê cada familiar dessa cidadezinha, e as histórias deles são tão diversas que com alguma delas você vai conseguir se relacionar. O motivo do choro desse livro é uma cena que acontece no final da história, então obviamente eu não vou dizer o que é que acontece, mas é algo muito emocionante. E assim, esse livro tem histórias de adolescentes que são histórias muito reais, e na época que eu li eu era um adolescente e consegui identificar e perceber coisas nas histórias desses personagens que se encaixavam comigo. Então também foi muito bom, e por causa disso que eu devo ter chorado, mas a J.K. Rowling consegue botar aquele clique no momento certo. Ela vai construindo a narrativa pra chegar no momento e falar assim, ó, agora você chora. Foi o que aconteceu nesse livro. É uma história sobre personagens, e personagens muito diversos entre si e muito reais também. A gente não precisa de uma grande aventura pra poder construir uma narrativa, e muito menos de acontecimentos épicos. O nosso dia a dia também pode valer uma boa história, e Morte Súbita tá aí pra provar isso. O último livro que eu queria mostrar nessa lista foi um livro que me matou de chorar por um personagem que nem humano é. E eu tô falando da Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Esse livro foi muito hypado há um tempo atrás, e eu li um pouco depois do lançamento, e também é um livro sobre personagens, apesar da gente ter uma aventura um tanto quanto espacial. É um livro que foca nos diversos personagens dessa nave, da Andarilha, e é um livro que vai mostrar pra gente que a gente consegue se relacionar com personagens com histórias totalmente diferentes das nossas, e a Becky consegue escrever personagens bem diferentes e com histórias bem diferentes, mas que te emocionam da mesma forma e que te fazem se interessar pela história por causa desses personagens. E a gente tem uma personagem aqui que eu gostei muito, que é a Lovey. Ela não é humana porque ela é uma inteligência artificial. A gente tem um romance desse livro centrado nela. Eu chorei muito com o desenvolvimento da história dela, sério. Uma personagem que realmente me pegou. E o segundo livro dessa coleção foca na Lovey. Eu não sei se antes desse livro ou depois desse livro, mas eu tô muito animado pra fazer a leitura da continuação. Porque assim, eu chorei, viu? Eu chorei muito. Vocês acharam essa lista meio mórbida? Chorar faz parte, né, gente? A gente tá lendo o livro pra quê? Pra sair da realidade e pra chorar um pouco, não é? Deixa aí nos comentários um livro que você morreu de chorar e por qual motivo. Mas não esquece de avisar quando tiver spoilers, hein? Deixa seu joinha no vídeo pra gente saber que vocês curtiram. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos. E bem, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!